Sociolinguística, este é o tema deste vídeo, que também é uma playlist, né, que eu estou construindo neste canal. Tem um vídeo toda terça-feira. Segunda-feira é dia de fonética e fonologia e na terça-feira é dia de sociolinguística, que também é uma outra importante área da linguística. Não especificamente da linguística interna, né, que a linguística interna ela são outras áreas, né, a fonética, a fonologia, a morfologia, sintaxe, semântica, entre outras. Sociolinguística na palavra em si, só pela palavra já é possível entender o que significa isso, que é a relação entre sociedade e língua, então sociolinguística, ou seja, é o uso real da língua, do ponto de vista que nós estamos falando da oralidade, né? Então, sociolinguística é uma área da linguística que se preocupa, que tem como objeto de estudo, ou que se preocupa em entender, em estudar, em compreender o uso real da língua, sociedade e língua. E hoje, então, quero continuar o vídeo passado. O assunto do vídeo de hoje vai ser a continuação sobre a variação linguística e o ensino da língua materna. Eu já gravei alguns vídeos sobre esse assunto, né? E a autora deste texto aqui traz uma ideia geral sobre essa relação, né, de que a variação linguística e o ensino da língua materna. Bom, deixa eu só mostrar o livro antes. Esse aqui é o livro texto base que eu utilizo, volume 1, né, da Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras. Caso você queira também entender um pouco sobre isso, vale muito a pena ter esse livro. São 3 volumes, se não me engano, mas o volume que trata sobre sociolinguística está no volume 1, né, o livro que trata sobre sociolinguística está nesse volume 1. Bom, então, de modo geral, nesse texto sobre a variação linguística e o ensino da língua materna, vários assuntos são tratados aqui, mas principalmente a ideia de preconceito linguístico, de natureza discriminatória que a linguagem pode assumir e coisas desse tipo. E, claro, eu não concordo com muitas coisas que são tratadas aqui, mas, de modo geral, é colocado aqui que a gramática normativa como algo que seja estritamente ruim, ou alguma coisa que perpetua preconceito e coisas desse tipo. Apesar de não concordar com 100% com essa visão, tem sim, com certeza, uma parte muito importante nisso, né? Mas não é 100% isso que eu acredito, pelo menos. Mas preciso concluir, então, esse texto que já estamos, é o último tópico, inclusive sobre sociolinguística, antes de eu fazer uma grande revisão sobre tudo que nós falamos de sócio. Quero continuar, então, o texto que diz o seguinte: no Brasil, lembrando, estamos tratando sobre o quê? A variação linguística e o ensino da língua materna. No Brasil, a característica formal do sistema de ensino é constituir-se como uma escola única em 2 sentidos. Seus diferentes níveis são contínuos, desde o ensino elementar até o superior, e é uma só, igual e aberta a todas as classes sociais. Uma escola assim concebida supõe que indivíduos iguais só não atingem os níveis mais elevados do sistema por incapacidade ou impossibilidade de ordem exclusivamente individual. A autora aqui está negando essa ideia, provavelmente, ou ainda vai negar, né? Bom, mas na verdade eu concordo com isso aqui, em partes, ou boa parte, depende sim do indivíduo, né? A pessoa tem que querer, às vezes, não é somente a situação ou coisa desse tipo. É relativamente recente a expansão do ensino elementar e a consolidação dos processos de articulação dos diferentes, não é só querer, né? Tem que fazer por onde também. Dos processos de articulação dos diferentes níveis de ensino em uma escola única, articulada, formalmente aberta a todos. É que, como se configura atualmente na lei, pelo menos, o sistema escolar, além de uma expansão rápida do ensino médio e superior, o período de 64 a 68 iniciou uma abertura sucessiva de barreiras formais e articulação dos diferentes níveis de ensino. Aglutinou o antigo primário e curso médio do primeiro ciclo, que passaram a chamar-se, como sabemos, ensino de primeiro grau, distinguindo-se do ensino médio do segundo ciclo, que passou a denominar-se ensino de segundo grau. Isso lá em 64 e 68. Em contradição, eu vou ter que gravar provavelmente mais de um vídeo, tá? Porque o texto ainda é longo sobre isso. Para finalizar, ainda vou precisar gravar mais um sobre essa temática aqui. Em contradição com esse aspecto formal da escola única e aberta a todos, idealmente constituída, o quadro real é o de um sistema que reproduz as desigualdades típicas de classe social, mediante a desigualdade paralela de acesso e sucesso dos alunos socioeconomicamente marginalizados, tal como indicam as estatísticas sobre evasão e reprovação. O censo demográfico da Fundação IBGE, que eu não sei se o IBGE é fundação hoje em dia, acho que é o Instituto, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indica que 69%, isso é uma pesquisa de 83, tá? 69%
da população não tem qualquer instrução ou tem apenas o antigo primário incompleto. Essas informações, com certeza, já se atualizadas, já se modificaram muito, né? 22,5% tem apenas o primário completo, 4% tem apenas o primeiro completo, e 3% apenas não, isso já modificou muito. E menos de 1% da população brasileira logra atingir o ensino superior. Isso já modificou bastante, provavelmente, porque isso é uma informação de 83. É relevante acrescentar que os índices do censo indicam uma correlação. Censo, para quem não sabe, é uma pesquisa que é feita pelo IBGE de década em década, né, até onde eu sei. Indica uma correlação, teve o censo 2010, 2020, eu acho que foi o último, né? É relevante acrescentar que os índices do censo indicam uma correlação significativa entre exclusão e ocupação. Os mais excluídos ocupam profissões rurais, seguem-se imediatamente o exercício de atividades na produção extrativa, mineral, na prestação de serviços e na indústria de transformação e construção civil. Todas essas atividades totalizam mais de 96% dos indivíduos, praticamente sem instrução. Por conseguinte, é justamente a população que ocupa os estratos mais baixos da escola socioeconômica mais atingida pelos efeitos do processo de exclusão. Ocorre significativamente que os níveis médio e superior de escolaridade são atingidos pelos ocupantes do extremo oposto. Isso também é uma informação de 83, que precisa ser atualizada. Contrariando a noção implícita na interpretação ideológica de que uma escola única, igual e aberta a todos, a escola brasileira reproduz em vez de diminuir as desigualdades sociais. Para ocultar e dissimular seu próprio modo de existência, a instituição escolar aqui no Brasil e em outras partes do mundo desenvolve princípios como a da privação cultural e o da deficiência verbal, deslocando a causa de si para o aluno. Em termos linguísticos, acredita na estratégia erradicacionista do ensino compensatório, de procurar liquidar as formas da variedade não padrão, suprindo a lacuna com outras alternativas próprias da norma padrão. O problema, acho que eu vou finalizar assim essa parte hoje no vídeo, porque não tem tanto... Só que esse vídeo vai ficar um pouco maior, já está com 7 minutos, vai ficar com uns 10 mais ou menos. O problema é que essa estratégia provoca conflitos entre diferentes sistemas de valores e estes, por sua vez, desencadeiam obstáculos sérios à aquisição da variedade padrão. A emergência de conflitos entre sistemas diversos de valores dá vazão ao surgimento de questões ideológicas. A variedade linguística que empregam os membros de uma comunidade é fator de identificação social. Se é estigmatizada pela escola em contraponto à variedade padrão, instaura-se um conflito entre os valores simbólicos que a instituição pretende inculcar e os que o aluno tem para compartilhar com os demais membros da sua própria comunidade e que o identificam com seus pares. Isso segundo uma ideia teórica de Labov, 64. Uma consequência drástica desse conflito pode ser a rejeição tácita da variedade padrão em termos de ensino de língua e de outros valores da classe dominante. Na prática, tudo redunda em evasão e repetência escolar. A solução desse conflito parece muito evidente, é acreditar no modelo da diferença e adotar outra estratégia para o ensino da língua materna. Então aqui essa diferenciação, né? O que é língua materna e o que não é. Afinal de contas, o ensino da variedade padrão não necessita ser substitutivo e por isso não implica a erradicação do dialeto marginalizado. As formas alternativas podem conviver harmoniosamente na sala de aula. Cabe ao professor o bom senso de discriminá-las adequadamente. Isso aqui é uma visão de bom senso interessante, aqui, ó, fornecendo ao aluno as chaves para perceber as diferenças de valor social entre elas e depois saber tirar vantagem dessa habilidade, selecionando a mais adequada conforme as exigências das circunstâncias do intercurso verbal. Isso aqui eu concordo 100%. Se a padronização linguística é uma imposição institucional em sociedades estratificadas, o sistema escolar tem um papel político relevante a desempenhar para a promoção das camadas marginalizadas, que é o de propiciar-lhes acesso a todos os bens simbólicos, dentre eles a variedade padrão. É essa ação transformadora que cabe à escola assumir com urgência para exercer de fato e de direito seu papel de instituição de vanguarda. Bom, então assim eu finalizo esse texto. Achei que eu não fosse finalizar hoje, mas é um texto enorme sobre a variação linguística e ensino da língua materna. Então, basicamente, esse conflito, né, que existe entre a variação linguística e o ensino da língua materna e também a relação entre variedade padrão e não padrão. E o que cabe à escola e ao professor sobre isso. Minha visão sobre isso é que, sim, é preciso entender, todos precisam entender de norma padrão, minimamente pelo menos. Isso é uma coisa difícil porque a gente sabe que norma padrão sempre ela está atrasada. Ou seja, a norma padrão ela não acompanha
o que é escrito não acompanha o que é oral, né? Então demora, sabe? Demora para que isso seja atualizado. Então não dá para você levar também tão a sério norma padrão por conta disso. Então é preciso que alguém que vai ensinar coisas que envolvem língua fazer entender ou demonstrar ou deixar evidente que sim, a variedade linguística é muito importante, mas que a norma padrão também, e deixar claro que cada um tem o seu contexto e momento de aplicação. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, então, uma finalização sobre sociolinguística. Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei um pouco ainda sobre essa temática entre variedade linguística e língua materna, né? E a playlist também de sociolinguística que eu vou deixar aqui no final. Tem vídeo sobre sociolinguística toda terça-feira.